Queridos amigos, queridas amigas do Grupo Espírita Allan Kardec, é uma satisfação estar novamente com vocês. Agora nesse formato, que é um formato que nos foi colocado assim nesse momento de pandemia. A gente agradece mais uma vez o convite dessa instituição para que a gente possa fazer então essa pequena exposição, um breve momento para que a gente consiga refletir um pouco mais acerca de um tema tão importante, né, que por vezes a gente acaba colocando ele de forma um pouco equivocada. Então, hoje nós vamos falar sobre o homem de bem. Antes da gente iniciar a nossa palestra, eu gostaria de convidar cada um dos nossos amigos a realizarmos uma prece para que a gente consiga mentalizar a figura do Mestre Amigo Jesus, que sempre nos ampara nesses momentos tão difíceis da nossa existência e especialmente nesses momentos aos quais a gente está realizando uma obra que se intitula, né, O Homem de Bem. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade maior, aos bons espíritos, para que nos auxiliem nesses momentos aos quais estaremos realizando essa reflexão, de tal forma que consigamos, então, dentro desses parâmetros, aonde a doutrina espírita se eleva, nesse trabalho hercúleo da espiritualidade nos influenciando, para que consigamos compreender um pouco mais a essência desse saber divino, na compreensão também das leis divinas e tudo aquilo que está relacionado com as nossas existências. Que a espiritualidade amiga nos influencie, nos proteja, para que possamos iniciar em paz mais uma atividade de exposição pública neste formato de live para essa instituição que tanto acolhe tantos aflitos e irmãos nossos de caminhada. Que assim seja. Então, meus amigos queridos, irmãos de caminhada, nós iremos abordar esse tema, que é um tema que ficou, de uma certa forma, dentro da nossa visão comum. Ele teve uma noção muito tacanha, né? Uma visão um pouco difusa e caiu um pouco no uso eventual, no uso até desleixado, né, desse termo homem de bem. A gente sempre confunde determinadas noções conforme as nossas culturas, conforme o nosso entendimento sobre a realidade ao qual experienciamos, especialmente quando a gente traz isso das nossas heranças arquetípicas, ou seja, das nossas tendências de pensamento humano. E assim a gente traz bastante isso ao longo dos séculos para cá, né? Então nós vamos falar sobre uma abordagem de acordo com a visão espírita. Não mais aquela visão qual a gente trazia antigamente, né? Que a religião trazia essa palavra e talvez não compreendia de forma tão profunda qual o significado dela. Então vamos trazer do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Né? Lá ele vai descrever quais são as características desse verdadeiro homem de bem. Então, para a gente iniciar, o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de amor e de caridade na sua maior pureza. Para que a gente consiga compreender bem grandes ações, ou seja, esses grandes comportamentos, então vamos lá, que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Então vamos tentar entender cada um desses passos. O que é o cumprimento dessa lei de justiça, né? Então a gente vai lá na própria definição que Kardec traz junto com os espíritos na questão 875, ao qual ele pergunta: como se pode definir a justiça? Isso é muito importante, que às vezes a nossa justiça não é a mesma justiça divina, né? A justiça que nós trazemos, por vezes, é a justiça dos homens. Uma visão que nós trouxemos ao longo dos séculos para cá como sendo a mais coerente. E ela vem se modificando e também tem duplas e várias outras interpretações conforme o local onde habitamos. Então, por exemplo, aqui no país, no Brasil, nós temos determinadas ações judiciais. Lá na Palestina ou no Afeganistão, tem outros. Com base no quê? Com base numa questão de costumes, de cultura. E até mesmo uma interpretação religiosa
da nossa realidade. Então os Espíritos trazem uma visão ampla do que é a justiça. Então vamos definir, né? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Parece simples isso, né? Isso aí cai exatamente naquele ponto de vista que Jesus nos trouxe, né? Não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse para si mesmo. Então essa grande máxima que o Cristo nos traz, ela define também o que é a lei de justiça. E aí ele complementa, né? No item B, no item A, ele diz assim, que é o que determina esses direitos. Duas coisas, a lei humana, que nós já sabemos e compreendemos, né? No caso aqui do Brasil a gente já conhece, e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Então o que é mutável, né? Aquilo que se modifica conforme a gente vai percebendo o que seja mais efetivo, mais compreensível numa dinâmica democrática, de respeito aos direitos humanos. Então, antigamente a gente tinha uma lei humana que não respeitava efetivamente determinados direitos, que hoje para nós seria um absurdo se a gente desrespeitasse, né? Então, por exemplo, a mulher, né, numa figura feminina, à época era extremamente desrespeitada, como também os negros, os muçulmanos e vários outros indivíduos que hoje é um absurdo, né? E já deveria ter sido superado faz algum tempo. Mas, conforme o progresso das luzes, como nos diz os Espíritos, ou seja, conforme a gente vai se iluminando e vai deixando essa visão e esses paradigmas, né, para trás, né, aí a gente vai compreendendo que outras coisas são mais relevantes para o nosso convívio social. E baseado no quê? Justamente nesses direitos, né, que são direitos de cada um de nós. Então, Kardec continua fazendo o seguinte questionamento, na questão 876 do Livro dos Espíritos. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Opa, vamos entender um pouquinho? Então, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que queria para si mesmo, como a gente abordou antes, né? Isso é a máxima. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Então a gente às vezes confunde muitas coisas relacionadas a direito, né? Então até o próprio processo democrático a gente confunde um pouco, achando que os direitos que determinadas pessoas têm serão cobrados no mesmo nível para cada um de nós. Então, por exemplo, uma criança como meu filho que é autista, por exemplo, nós já citamos algumas situações diferentes. Ele tem os mesmos direitos, só que em condições peculiares e especiais, porque ele tem algumas limitações cerebrais e psíquicas, né, que vão fazer com que ele tenha necessidades diferenciadas dos demais, mas que não quer dizer necessariamente que ele tenha direitos diferentes, mas que é a forma como a gente usa esses direitos, né, em determinados momentos e que são específicos para ele, né, dentro das suas limitações. Então, às vezes, até nisso a gente confunde o que são direitos, né? A gente traz a visão de direito e, inclusive, cobra das pessoas determinadas posturas, sendo que para aquelas pessoas em determinadas situações terão ou terá limites, né? Conforme o que? As necessidades de cada um. Se a gente tem limitações em virtude de determinadas condições, nós teremos os mesmos direitos. Então, muito se fala, por exemplo, da questão da escravidão. O que hoje a gente precisa efetivamente trabalhar em prol disso, ou seja, da superação desse preconceito racial? Porque nós temos um débito, né, com o social, ou seja, com aqueles que sofreram essas situações no passado, né? Então, por vezes, a gente inclui inúmeras condições sociais para que aqueles possam ser incluídos dentro daquilo que eles não tinham antigamente. Nós temos os mesmos direitos? Temos, mas para essa condição especial, ou seja, dentro desse aspecto histórico e social,
essas pessoas têm determinadas necessidades, determinadas condições que são diferentes. E eles precisam, ou seja, receber isso de forma peculiar, porque há um progresso que precisa ser restabelecido. E como toda a lei humana e também a lei natural, há algum momento que essas coisas têm que se reequilibrar. Se nós não fizemos no passado, hoje nós teremos que fazer. Reequilibrar aquilo que estava em desequilíbrio, o que nós causamos. Até porque cada um de nós faz parte da sociedade, né? Então, cada ato que eu faço, ele vai repercutir em uma outra pessoa. Quiçá também no universo como um todo. Tanto é que na obra Transição Planetária, isso a gente aborda em várias situações dentro dos nossos estudos, que, por exemplo, missionários de outros sistemas planetários, Alcione, como ele cita, né, na obra Manuel Filomeno de Miranda, trouxe para este orbe terrestre espíritos voluntários para auxiliar no quê? No progresso da humanidade. Então eles voluntariamente se cederam, né, o seu tempo, né, que eles já tinham em elevação em outro orbe, para estar ao nosso lado, nos auxiliando. Ou seja, todo o impacto que ocorreu e que permanece ocorrendo nesse orbe vai gerar um efeito para os demais outros planetas. Por quê? Porque é uma necessidade intrínseca para aquele que já conseguiu superar as suas limitações íntimas e depende do progresso de cada um, porque se assim não for, ele nunca descansará. Então, muitos espíritos superiores, por exemplo, permanecem retornando ao planeta Terra para dar prosseguimento em processos assim, educacionais, no aspecto social, político, econômico, etc. Ou seja, tudo isso tem relação com as leis naturais. Então, a lei de amor e caridade, ela é uma lei de excelência. Ela está ao longo de todo o nosso universo. Nós só conseguiremos ser felizes efetivamente se assim nós conseguirmos colocar em prática em todos os nossos momentos a lei de amor, a lei de caridade e a lei de justiça. Então Kardec pergunta, e essa pergunta é uma pergunta que a gente sempre gosta de relembrar: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições das pessoas e o perdão das ofensas. Essas três situações são situações peculiares, que é muito difícil às vezes a gente fazer, né? Ser bom para com todos, inclusive com aqueles que nos ofendem. Não necessariamente que tu vai virar uma pessoa amiga ou vai virar um amigo íntimo daquele, mas que tu vai ser bom com ele, mesmo ele sendo ruim. Jesus nos convidou várias vezes para que a gente possa dar a outra face, a gente não estender o mal em nós. Ou seja, aquele que nos ofendeu, não vamos ofender necessariamente na mesma proporção. Isso é um desafio, nós sabemos, né? Nós sabemos o tanto que isso é desafiador. E por isso que cada um de nós é convidado para fazer isso. E principalmente em momentos assim, de ódio, né? De discursos distorcidos sobre a realidade, sobre a influência, ela é quase diária, né? Da negatividade, do pessimismo, da violência verbal, da violência física, da intolerância, né? Para com os outros. E até no nosso universo do lar, né? E também a indulgência. Então, a indulgência para com as imperfeições dos outros. Que imperfeições são essas, né? Sejam elas de ordem física, sejam elas de ordem espiritual e moral, né? São questões de progresso espiritual, questões de vícios morais, que todos nós temos, e questões de limitações até mesmo físicas, que são decorrentes das nossas limitações morais e espirituais. Então, a gente também tem que ter indulgência em relação a isso, né? Compreender que em alguma situação nós também passamos ou poderemos passar conforme o quê? Conforme o nosso desleixo, conforme a nossa insistência, conforme perdurarmos na falha, né? Alimentarmos nossos vícios morais. Tudo isso contribuirá para que haja dentro
da nossa estrutura perispiritual, que é o nosso corpo astral, né? Ou seja, quando nós desencarnarmos, ou até mesmo na nossa existência atual, nós debilitaremos esse psicossoma, né? Que muitos espíritos vão determinar e vão colocar dessa forma. Então, esse soma, né, que vai somatizar tudo isso, vai gerar um corpo futuro, em uma outra reencarnação. E esse corpo pode vir com algumas falhas, com alguns distúrbios físicos e psíquicos decorrentes de falhas nossas passadas. Aqui não estamos para julgar nenhum ato nosso passado, né? E nem muito menos para nomear ou para caracterizar, né, determinadas anomalias físicas, né, deficiências, dizendo que elas foram decorrentes de determinados atos específicos. Não. É só uma questão de entendimento, para que a gente consiga compreender que essa dinâmica ela é ampla e ela não tem uma especificidade só. E nem todos os casos serão casos assim pontuais. Mas a gente sabe que são tendências, que a gente precisa refletir um pouco mais para que a gente não venha a sofrer mais com essas ausências que nós temos em relação às leis naturais. E aí ele continua: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Então, se nós já respeitamos os direitos humanos, né, tanto os direitos aqui do homem, ou seja, encarnados, como a lei natural em si, nós também teremos que fazer o quê? Amar e sermos caridosos. Caridade, nós já definimos, né? Benevolência, indulgência. E não falamos do perdão. Então, nós precisamos perdoar. Então, o perdão, ele é nato, ou seja, daquela criatura que já conseguiu adquirir a caridade. Se ele não é nato, a gente deve adquirir ao longo da caminhada. E não necessariamente a caridade está relacionada com a caridade material. A que mais a que mais traz um resultado efetivo para cada um de nós é essa caridade moral, né, que os Espíritos citaram: ser bons, ser indulgentes e perdoar. Porque o perdoar, ele pressupõe que nós conhecemos as falhas dos outros porque nós as temos ou já tivemos. Então essa identificação da falha do outro é fundamental para que a gente consiga então superar as nossas próprias falhas, inclusive indulgente para com as falhas dos outros, e assim conseguir com mais leveza perdoarmos. E perdoar não necessariamente está relacionado com esquecer. A gente pode permanecer lembrando de uma falha passada que nós tivemos ou que o outro fez em relação a nós, mas o sentimento em relação àquilo ali já não será mais o mesmo, né? Nós conseguiremos superar aquele ranço que nós temos, ou aquela dificuldade que e aquele sentimento passa a ser mais compreensível dentro da nossa psique, dentro dos nossos sentimentos. Ele diz assim: pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Então, a gente precisa fazer, né, o máximo que pudermos, né, nesse aspecto do amor, para amarmos mais. E isso é uma das características do homem de bem. Não é o discurso violento, não é o preconceito, não é o deboche, né, não é nenhuma dessas relações que nós caracterizamos como sendo características de pessoas do bem. Não são aquelas que vão acreditar em determinadas coisas que a religião vai pregar, ou que seguir um determinado roteiro cultural, ou que tem um pensamento semelhante ao meu. Não são essas pessoas do bem, não são essas características, né? Então, o mestre está nos dizendo isso, a espiritualidade está nos trazendo assim. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, quando a gente considera uma pessoa como irmão, a gente protege, a gente auxilia, a gente orienta, né? A gente acolhe, a gente sofre junto. Então, isso é o efetivo amar, né, o outro. Então, lá no Evangelho diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência.
Então, quando a gente trabalha sentimento, é muito difícil dos instintos. Então, ele continua. Muito diferente dos instintos. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Tanto que lá no Livro dos Espíritos ele vai definir o que é instinto, né? É uma inteligência primitiva que nós temos, mas que lá no bojo, né, na nossa essência, nós poderemos trazer algo positivo que nós carregamos, que lá no fundo está uma noção de certo e errado, né? A ética, ela está lá no instinto humano, quando nós conseguimos ter já uma essência moral elevada. Então ele diz assim, lá na questão 780 do Livro dos Espíritos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Então isso é importante te relembrar. Então nós falamos um pouco sobre a questão moral, mas ela vai decorrer necessariamente de alguma coisa, o intelecto vai decorrer de outra. Ele vai fazer uma pergunta bem interessante, bem peculiar. Então vamos novamente fazer essa pergunta. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Olha que pergunta peculiar. Ele poderia ter feito de outra forma. Ele poderia ter feito assim: nós poderemos alcançar o progresso sem ter inteligência? Ele poderia fazer essa pergunta. Mas ele não fez essa pergunta, ele fez essa. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Aí a gente precisa perceber. Não. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então é muito importante a gente relembrar que nós temos uma distinção de nós em relação aos animais e aos demais outros seres vivos, né? A gente tem um quadro que vai dizer assim, e os espíritos definem que nós somos ainda instinto na mais rudeza, né, das nossas características. Nosso comportamento, ele inicia com o processo instintivo, ou seja, eu sou alguém ainda baseado nas minhas necessidades mais básicas de sobrevivência. Eu preciso comer, eu preciso procriar, eu preciso dormir, eu preciso acordar. Isso são necessidades instintivas. Eu me assusto, né? Eu tenho que correr, isso é instinto. E aí, mais elevado, nós temos o que? Sensações. Agora eu estou saindo um pouco da minha necessidade básica de sobrevivência para termos sensações. E eu em relação ao outro, começando a enxergar o outro. Tanto que o Alberto Almeida fala um pouco sobre essa questão de amor, né? Quando a gente começa a enxergar o outro, a gente está começando a desenvolver uma sensação, um sentido. Após isso, eu preciso me instruir, porque eu sou um ser diferente dos seres animais. O que nos separa dos animais é o que? O espírito. Eles têm alma. Nós temos o que? Uma alma mais um perispírito, que juntos, unidos, nós somos o espírito. Diferente. Por quê? Porque nós falamos, porque nós raciocinamos, nós dialogamos, né? Nós racionalizamos as coisas. Os animais não, ainda estão dentro do instinto. Não necessariamente quer dizer que os animais são ruins ou são bons. Não, e nem o instinto é ruim ou é bom. Ele é uma coisa de sobrevivência, ele é uma inteligência primitiva que nós utilizamos meramente para suprir necessidades mais básicas. Então nós, quando alcançamos a nossa instrução, aí a gente começa a compreender os sentimentos. Então muitas das vezes a gente compreendia o contrário, que a gente poderia ter evoluído o sentimento para depois desenvolver a nossa razão. Não, para a gente conseguir compreender os nossos sentimentos, eu preciso desenvolver a minha inteligência. Isso é crucial. Agora, o uso que eu vou fazer da inteligência vai fazer com que então eu vincule ou não os meus sentimentos elevados. Então muitas outras pessoas foram inteligentes, mas fizeram mau uso dos sentimentos, né? Ou mau uso, ou melhor, mau uso dessa inteligência. Por quê? Porque os sentimentos não foram educados. Olha a diferença. Então a gente precisa educar os sentimentos. Então, quais são as características do homem de bem? Nós vamos passar com um pouco mais agora de celeridade. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Quando eu conseguir adquirir tudo isso,
eu consegui compreender que eu tenho fé no futuro. Por quê? Porque eu deposito fé em Deus e Ele sabe o que é melhor para mim. E eu vou saber esperar, ter mais paciência. Também na sua bondade, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Né? Na sua justiça, porque Ele também compreende que todos os meus atos gerarão consequências e que essas consequências são importantes para o meu progresso. Né? E também na sua sabedoria, a sabedoria divina, que às vezes diz assim: agora não é o momento, porque tu não tens capacidade de compreender isso de forma efetiva, mais adiante será. Tu precisa adquirir determinadas coisas primeiro, para daí mais adiante você conseguir receber isso conforme teu mérito. Então por isso que tudo há esforço, né? E a gente precisa exercitar o esforço. Tem fé no futuro, como nós já citamos, né? Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Não necessariamente quer dizer que nós teremos que jogar todos ou nos dispor de todos os bens materiais ou colocar eles de lado, né? E inclusive fazendo mau uso desses bens materiais em prol dos bens espirituais. Não quer dizer isso. Quer dizer que coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Eles serão as nossas finalidades. Nós teremos os bens materiais para alcançarmos finalidades. Por exemplo, nós citamos várias vezes nesses momentos de pandemia, nas lives que realizamos pela Associação Espírita André Luiz, que há uma necessidade de nós nos inteirarmos com os recursos tecnológicos que nos foram dispostos faz algum tempo. Para o quê? Para a difusão da Boa Nova. Nós estamos fazendo bom uso dos recursos materiais para alcançarmos essa finalidade, que é o quê? Divulgarmos, difundirmos a Boa Nova. Precisamos investir nisso? E precisamos. Isso é fazer bom uso? É bom uso. Nós precisamos adquirir equipamentos melhor? Precisamos. Por quê? Porque as finalidades são elevadas e elas precisam chegar com qualidade nas pessoas. As pessoas precisam compreender isso. Ou seja, a linguagem tem que ser compreensível. E a gente precisa fazer com que isso chegue a cada um dos nossos irmãos de caminhada. Então sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Quem que aceita alguma coisa sem murmurar nessa vida, né? A gente precisa compreender um pouco melhor isso, que a gente precisa ter paciência, né? Então o homem de bem, ele verdadeiramente consegue compreender isso. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Olha que interessante, né? Se a gente for colocar isso dentro da nossa sociedade, a gente percebe que por vezes a gente não faz isso. Que às vezes a gente coloca a visão do homem de bem justamente aquele que é agressivo, né? Que é aquele que vai fazer a justiça pelas próprias mãos, que é aquele que faz vingança, né? Que é aquele que não deixa as coisas barato, que se a pessoa me xingar, eu vou xingar junto, que eu vou me armar, né? Que eu vou xingar, que eu vou prender, etc. Isso não tem nada a ver com o homem de bem. Então, se a gente for revisar esse parágrafo, a gente vai reparar isso. Olha o tanto que o salto é diferente. Faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. É difícil? Ah, como é difícil. Como é difícil. Né? Toma a defesa do fraco contra o forte. Aí tem uma peculiaridade, que por vezes a gente trocou ao longo das nossas existências. Né? A gente está em constância ainda a guerra por interesses próprios, por uma questão mera de vaidade, de ego, de apuçar para saber quem é que vai ter mais poder do que o outro, seja pela influência, pela quantidade de informações, seja por a questão de coisas, de ter bens materiais. Isso não tem nada a ver com a característica do homem de bem. E sacrifica sempre seus interesses à justiça, extrapola o ego e vai para o outro. Isso é uma coisa difícil, né, da gente compreender, porque nós somos seres ainda muito animalizados. Nós carregamos ainda essa necessidade até de educar de forma violenta.
A gente ainda não conseguiu compreender isso efetivamente. E às vezes, quando a gente vai educar um filho, a gente age de forma violenta, porque perdeu a paciência e com isso perde a razão. Então é nisso que a gente precisa realmente depurar, né? Depurar essa característica, esse comportamento. Então estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. O homem que conseguiu alcançar essa característica, né, de ser aquela criatura benevolente, é porque conseguiu enxergar efetivamente que ele, ao longo da sua caminhada, fará o máximo possível para conter as suas más inclinações e superá-las. Não vai deixar a estagnação o corromper, né? Ou seja, vai deixar com que o próprio dia a dia faça com que se desmotive para se auto-iluminar. Todos os esforços se emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então ele dá uma olhada para trás, opa, peraí, o que eu fiz ontem? Tá, agora eu melhorei, isso eu consegui superar. E aí a gente vai fazendo ao longo desse tempo. Então a gente percebe que essas características do homem de bem são essenciais para que a gente consiga compreender que esse homem de bem, né, essencialmente, efetivamente, e consegue vivenciar a justiça, o amor e a caridade, é que realmente estarão mais próximos de compreender essa essência divina. E assim nós sermos melhores uns para os outros, dentro daquilo que o Cristo espera de cada um de nós. Então nós agradecemos a participação de cada um dos nossos amigos. Fiquem em paz. Nós realizaremos uma prece de encerramento e a gente agradece mais uma vez a oportunidade de servir. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade maior, aos bons espíritos, para que nos auxiliem na compreensão diária do nosso esforço que realizarmos nesse instante e para os demais à frente, como deveremos nos portar para sermos esses verdadeiros homens de bem. Se conosco, querido Jesus, nos alimente essa força, essa vibração e essa tendência para que a nossa educação seja pautada nessas características do homem de bem. Se conosco, Mestre de sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, fiquem em paz. Muito obrigado e até logo mais.